Deus. A gente vai estar aqui lendo a palavra do Senhor, ministrando a qual nós lemos na palavra inicial, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 2, glória a Jesus Cristo, que fala sobre as cartas às 7 igrejas de Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso, a igreja às 7 igrejas. Amém, irmãos? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, o não são e o não são, e tu achastes por mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo teu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que não deixastes o teu primeiro amor. Lembra que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente adquirirei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as tuas obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Podem sentar, louvando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós somos sabedores que Jesus é o nosso Deus poderoso. Todos nós somos sabedores que Jesus, ele cura, salva e batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Todos nós somos sabedores, irmão, que Jesus ainda revela aquilo que ele tem que revelar para a sua igreja. Desde o princípio, desde o início, desde o começo do mundo, Jesus, ele tem falado com a igreja. E quando Jesus fala com a sua igreja, é porque Jesus se preocupa com ela. Quando Jesus chama a atenção da igreja, quando Jesus nos corrige, nos exorta, é porque Jesus, ele ama a igreja. Ele ama cada um de nós como igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor não é a parede. Igreja do Senhor não é um templo constituído por mãos humanas. A igreja do Senhor são pessoas que adoram o Senhor Jesus Cristo dentro do templo constituído pelo mão do homem, consagrado para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o nosso Deus, ele revela a sua revelação a João, as igrejas de Éfeso, as 7 igrejas, porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, Jesus vai falar assim: e esta é a revelação de Jesus Cristo. A maior revelação de Jesus Cristo é a palavra. A maior profecia de Jesus Cristo é a palavra. E a maior revelação de Jesus Cristo é para a igreja do Senhor. É para que a igreja venha ter um conselho com o Senhor. É para que a igreja venha se preparar para a vinda do Senhor. É para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele não ache a igreja desapercebida. Porque muitas das vezes as pessoas como igreja do Senhor, porque igreja não é a placa. Igreja do Senhor não é a placa de templo. A igreja do Senhor não é a placa de denominação. A igreja do Senhor é um povo. A igreja do Senhor não é uma casa. A igreja do Senhor é um povo.
que reunidos em nome de Jesus Cristo, e um povo obediente, que obedece à voz do Senhor. Porque tem que dar ouvido à voz de Deus. E muitas das vezes nós não queremos dar ouvidos à voz de Jesus Cristo. Então nós se preocupamos, fica correndo de um lado para o outro, de um canto para o outro, atrás de revelações, sendo que nós temos a maior revelação, a palavra de Deus. Por isso nós devemos prestar, dar ouvido à voz de Deus. O maior profeta do céu e da terra é Jesus Cristo. E João, Jesus usou João para pregar a seca do arrependimento. Jesus, quando ele usava João Batista, era para pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raça de víboras. Imagina João vindo para pregar a seca do conserto nos últimos dias como hoje. João pregando, ou Jesus dizendo pessoalmente para a pessoa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra de Jesus Cristo, Jesus pregou, irmãos, mais sobre o inferno do que sobre qualquer outra palavra. E muitas vezes a pessoa: por que a igreja fala tanto do inferno? É para que o povo não vai para lá, porque o inferno é lugar de tormento, é lugar de sofrimento, é tido como nome Hades, porque lá vai ser um lugar onde vai arder, onde o fogo não vai se apagar, como diz lá no livro de Marcos, que vai dizer: aonde o fogo nunca se apaga e os seus bichos nunca morrem. Lá o fogo não se apaga, o fogo vai estar aceso 24 horas, é por segundo. O fogo vai ficar aceso, a chama vai se aquecer 7 vezes mais, irmão. E muitos não dão importância mais à palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, ele fala com todas as igrejas dele. Eu fico preocupado quando alguém chega e fala: a igreja que vai ser salva é a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C. Jesus não está dizendo qual é a igreja que vai ser salva, mas a palavra de Deus vai dizer que vai ser salvo os salvos. Quem são os salvos? Os que obedecerem esta palavra. Porque na Bíblia Sagrada sempre existiam igrejas, templos, e não era uma igreja, não era só uma, porque a Bíblia não fala o nome, nomes por nome de cada igreja, mas o Senhor fala com todo, porque cada uma Deus tem uma forma de falar. Porque a primeira igreja foi a de Éfeso, porque olha só, essa igreja ela tinha o quê? As 7 estrelas que andaram no meio dos castições. Eu sei as tuas obras, o Senhor conhecia a obra dela, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor sabe o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós agimos. Deus, ele sabe, não precisa de ninguém estar mostrando para ninguém, porque Deus, ele vê as tuas obras. Diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, porque essa igreja era uma igreja paciente, ela tinha paciência, ela carregava paciência. E hoje o que está faltando no meio de nós é paciência. Mas quando se tratava de paciência, era uma igreja de causar inveja, porque era um povo paciente, era uma igreja que tinha mesmo paciência mesmo. É por isso que Jesus queria a paciência de Jó. E às vezes passa por um sofrimentozinho pouco, nem um quarto da metade do que Jó sofreu, já começa a desistir, já quer parar no meio do caminho. Porque Deus, ele prova naquilo que a gente pede. Se a gente vai pedir paciência, o Senhor vai ensinar a ser paciente no meio da tribulação. O Senhor vai ensinar a ser paciente primeiro quando alguém está se levantando contra, e a pessoa ter paciência para saber liderar com aquela situação. E diz assim: eu conheço a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes a provas os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes
mentirosos. Porque muitas das vezes tem pessoas que se dizem ser apóstolos do Senhor, se dizem ser discípulos do Senhor, se dizem ser pastores escolhidos do Senhor, mas não são. Porque são mentirosos. E essa igreja tinha como mentirosos. Mas, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Às vezes a pessoa olha assim, olha só, Deus falou com esta igreja, e achou uma igreja paciente. Eita glória, aleluia. Mas não falta mais nada, porque quando alguém recebe um elogio, a pessoa fica alegre, a pessoa fica feliz, a pessoa fica contente, a pessoa se sente nas alturas. Mas quando vem a parte da correção, aí é onde entra às vezes a raiva, a ira, porque muitos não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Mas diz assim, olha só, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Não deixe o primeiro amor, irmãos. Nós como igrejas, nós como servos do Senhor, nós temos que voltar o primeiro amor. Lembra-te como era o teu primeiro amor? Quando alguém aceitou Jesus como Salvador? Quando alguém entrou na presença de Jesus pela primeira vez? Mas se um dia já dobrava o joelho, dizia, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, já entrava a Deus no louvor, por cruz, se erigiu, já vai se cantando, já vai se adorando, chegava na igreja, chegava adorando, louvando a Deus, dobrando os joelhos, orando ao Pai, falando com o Pai. Isso era o primeiro amor. No primeiro amor, passava uma pessoa que estava no mundo do pecado, no mundo da prostituição, nos vícios. A pessoa no primeiro amor, ei, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua casa, Jesus muda o teu cenário, e você está sofrendo com esta eternidade, Jesus cura a tua eternidade. Isso é no primeiro amor. A pessoa que não está servindo a Deus pelo primeiro amor, ele crê que o Senhor vai usar ele. Aí ele vê uma pessoa paralítica, ei, tu crê que Jesus pode te curar? Eu creio que Jesus cura, irmão, porque ele está carregando amor no coração. Mas Jesus sempre vai alertando, volta o primeiro amor. Você não tem que carregar isso no início, mas você tem que carregar no meio, até o fim, porque tem tudo tem um começo, tem o meu e tem o fim, e o fim é no dia que Jesus raiar nas nuvens e voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Tinha paciência, mas tinha perdido o primeiro amor. Tinha paciência, mas precisava voltar ao primeiro amor. Estava irritado com os sócios que se dizia apóstolos, mas não era. Mas estava voltando a voltar ao primeiro amor. Nós temos que amar, irmãos, o nosso próximo, independentemente de quem seja ele, de quem seja ela, de qual classe seja ele, de qual classe seja ela. Pode ser quem seja, nós devemos amar. E para cada igreja dessa, Deus teve uma maneira de falar. Para cada uma, Deus falou de uma forma diferente. Mas Deus falou com toda a igreja. Deus fala com todas as igrejas. Deus não fala só com a Assembleia de Deus, adoradores aos metacursos, não. Deus fala com qualquer igreja, com todas as igrejas, seja ela para a palavra de ânimo, seja a palavra para se esforçar, ou seja a palavra de conceito, mas o Senhor fala com todos. Seja para andar, continuar no caminho, ou seja para voltar para o caminho. O Senhor tem que falar para a igreja, Ele fala com todas. O Senhor não faz acepção de igreja, o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque quando eu vejo alguém dizer, só vai ser salvo de lado lá, então quer dizer que os outros países, os outros templos, constituídos por os homens de Deus, não vai ser salvo. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de ser hipócrita e vamos aprender a adorar a Jesus Cristo, o Salvador. Você
por exemplo, lá pelo macumbeiro, passa com raiva, com ódio, vira as costas, dá as costas. E são nossos irmãos também, irmãos, independente de quem está servindo, vê se não está servindo a Deus. Uma hora Deus pode salvar, trazer, transformar, trazer para a sua presença, trazer como filhos obedientes. Passa pelo cachaceiro, pelos drogados, passa com olhar de noite, com cara de noite, porque vem perdendo, vem sujo, vem embriagado, mas não lembra como foi no primeiro amor, quando ele foi entregar a vida para Jesus, foi todo sujo, foi todo maltratado, pisado, porque não existe nenhum santo, irmão, no meio da igreja não existe nenhum perfeito não. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com as vestes que vestem, estão mais preocupadas com o calçado que calça, estão mais preocupados com o que comer, do que com a vida de alguém que está sofrendo lá fora, porque não tem amor, irmãos. Aí o Senhor volta para o primeiro amor, tu tem paciência, mas tu tem que amar. Aí diz assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, porque ela tinha que se lembrar de onde ela tinha caído. E nós somos uma igreja do Senhor, irmãos. Todos têm que se lembrar de onde caiu. Outra hipocrisia diabólica, porque isso não é de Deus. Isso não é Deus que fala, não. Isso é diabólico. Quando alguém se desvia, se distancia de um lugar, de uma certa denominação, aí a religiosidade ensina: tu tem que se levantar de onde tu caiu. De onde foi que a pessoa caiu? Foi da igreja? A pessoa que foi no mundo pecado. Mas caiu de onde? Saiu de onde? Da presença de Jesus. De onde caíste? Tem que voltar para a presença de Jesus, irmão. Não é para a presença de homem, não. Não é para a presença de ser humano, não. Porque o ser humano, porque tem a terra bonita, uma gravata, acho que é melhor, irmão. Está no meio, tem que pisar. Tem uma saia até o pé, mas não tem amor. E às vezes muita gente critica pela festa, pelo sapato, pela forma que andas. Lógico que vestes não dizem, não demonstram caráter, mas quem tem caráter sabe como se vestir, como andar. Mas nós não devemos criticar ninguém, apontar ninguém. As pessoas estão lá na ruína, mas um dia Deus vai levantar elas. Deus vai fazer como um profeta de Deus. Deus vai fazer como um adorador. A pessoa saiu da presença de Deus, volta para a presença do Senhor, independente aonde seja a igreja, independente aonde seja a denominação. Tem que voltar para a presença do Senhor. Tem que voltar para a presença do Senhor. De onde caiu, de onde nunca era para ter saído, era da presença do Senhor, não de presença de ser humanos. Porque o homem peca, o ser humano erra, o ser humano falha, o ser humano mente. Porque lá no livro de 1 Coríntios, seu capítulo 12, seu versículo 3 ao versículo 4, a Bíblia vai dizer que existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o versículo 5 do capítulo 2 vai dizer que há diversidade de ministérios, mas o Deus é o mesmo Senhor. E ministério não se fala de placas, não, irmão. Ministério é o ministério com Deus. Qual é o teu ministério com Deus? Qual é o nosso ministério com Deus? Qual é o teu ministério com o Senhor? O teu ministério de louvar, o teu ministério de pregar, o teu ministério de dom de cura, o teu ministério de profetizar e profecia. Mas o Espírito é o Senhor é o mesmo. Deus fala com todos. Porque cada igreja dessa, Deus tinha uma forma de falar diferente. Uma era para voltar para o primeiro amor. A outra igreja, irmãos, não estava nem quente e nem fria, estava morna. Aí você diz assim: eu tenho visto, eu tenho uma queixa contra ti, que nem és quente e nem fria, mas estás morna. Porque se estivesse fria, poderia esquentar, irmãos.
Aí agora quando está morto, fica ruim. Fica difícil. Não consegue mais adorar. Não consegue mais adorar o Senhor Jesus Cristo. Não tem mais amor à primeira obra. Aí diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de onde? Paraíso de quem? Paraíso do homem? Paraíso da igreja? Não. Paraíso de Deus, que está lá no céu. O paraíso do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: ao que vencer, terá parte da árvore da vida. E nós não podemos perder esta parte, que é o direito de morar no céu de glória junto com Jesus. Porque Deus diz assim: se eu morrer, pronto, acabou. Mas a Bíblia diz: depois, após a morte, para onde irá a tua alma? Se fosse morrer, acabou, seria fácil, seria bom, irmãos. Morrer, enterrou, pronto, acabou. E não é isso. Porque quem morre com Cristo não morre, apenas parte de uma vida para uma vida melhor ao lado do Pai. Agora, quem morre sem Cristo, nos prazeres mundanos, nos prazeres deste mundo, ele apenas não morre apenas para este mundo, mas parte para a segunda morte, onde ao lado do fogo ardente, como diz lá no Evangelho de Lucas 16, 32 e ao 33, que estava no rico e o pobre Lázaro. O rico, quando morreu, foi para onde? Foi para o paraíso ou foi para o lado do fogo ardente? Foi para o lado do fogo. E o Lázaro foi para o paraíso. E quando o Lázaro estava no paraíso, e o rico lá no lado do fogo, ele viu o Lázaro lá, e ele disse assim: olha, pai Abraão, manda-te que Lázaro, permite que ele morre pelo menos a pontinha do seu dedo, e coloca na saliva da minha língua, porque aquele lugar é seco, o lugar de tormento. Aí disse assim: olha, nós não podemos fazer nada, porque aqui há uma divisão, aqui há uma separação de algo que separa, uma parede da barreira que separa paraíso e o lado do fogo. Tu não pode vir para cá e nem nós pode passar por esse lado aí. Pai Abraão, Deus permita que o seu nome que vá ao morto e vá lá que é a minha família, permita que diga para os meus irmãos que não venham para cá, porque esse lugar é lugar de tormento, esse lugar é lugar de sofrimento, e aqui não é lugar para eles. Eu não quero que eles venham para cá. Aí o pai Abraão disse assim: olha, lá já tem um pastor. Ele disse assim: lá já tem Moisés, que representa hoje um pastor. Lá tem Moisés, lá na terra tem os profetas. Se eles não ouvem a Moisés e não ouvem os profetas, com menos vão ouvir os mortos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: deixa os mortos sepultarem seus mortos, porque depois que morreu, passou dessa. Não adianta acender vela de 7 dias, não adianta rezar texto, não adianta rezar Ave Maria, não adianta fazer purgatório, porque não tem mais jeito, não tem mais volta. A vela não vai alumiar outro culto, não, porque a luz que precisa é a luz de Jesus Cristo, e para ele adquirir a luz de Jesus Cristo é em vida, em vida. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aqui às igrejas. A igreja está pregando, os pastores estão ensinando a verdade do Evangelho de Cristo que não muda. Muita gente: eu não vou
tem com medo para colocar aquelas 5 loucas, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, eu nem te conheço. Aí vai ser duro, vai ser quando o Senhor vai chegar a dizer, quando você for dizer naquele dia, no Evangelho de Mateus 7, 21, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitos sinais e prodígios, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você vai passar 20 anos, 30 anos pregando o Evangelho, e aí depois vem sendo ser salvo, porque não tem amor ao próximo. Passa pelas pessoas que têm coragem de dar uma bom dia, passa pelas pessoas que têm coragem de dar uma boa tarde, passa pelas pessoas que não têm coragem de abrir sentir um sorriso de carinho para essas pessoas. Porque quando eu vejo alguém, irmão, dizer eu não vou para ali porque a palavra de Deus não é dura, é a palavra, é porque não quer saber da palavra de Deus, quer continuar na vida de erro, de engano, de prostituição, de mentira. Porque Jesus Cristo, ele vai arrebatar a igreja dele, e a igreja dele não é a placa, a igreja dele não é o templo. Ele vai arrebatar pessoas, ele não é tempo de casa, não é tempo de crente, porque ele vai ter 20 anos de crente, pode ter 30 anos, pode ter 40, 50, 100 anos de crente, mas tem pessoas que têm tantos anos, mas nunca soube o que é saber, o que é o poder de Deus, nunca viu o poder de Deus se manifestando, nunca viu o paralítico andar, nunca viu o mundo falar, nunca viu o cego enxergar, nunca viu pessoas sendo curadas de hemorroida, de hernia, nunca viu pessoas sendo curadas de coluna. Por quê? Quando vê alguém, Deus usando uma igreja, aí diz assim: Davi, ó, é bem usado pelo adversário, não sabe a intimidade que tem com Deus. Então Deus pode salvar um irmão que está ali às vezes pelejando, aceita Jesus, outra hora se distancia, volta para a presença de Jesus, depois volta para o mundo. Mas essa pessoa só vive entrando e saindo da igreja. Essa pessoa, irmãos, eu não olho desse jeito. Eu olho para as pessoas com olhar assim, misericórdia, pedindo aos Deus, tem misericórdia dela, porque essa pessoa está tentando, e uma hora ela vai acertar, uma hora ela vai conseguir vencer, porque ela está tentando se afirmar, mas às vezes por causa dos importa, muitas vezes por causa dos orgulhos, não deixa a pessoa se afirmar, não ajuda. Então Jesus vai salvar uma pessoa que saiu de dentro do bar hoje, aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, mas aceitou como verdadeiramente fiel, no corpo e alma, espírito e verdade, e Jesus vai levar ele. E aí vem levar uma pessoa. Eu, por exemplo, pastor, estou tantos anos pregando, e às vezes Jesus pode não me salvar, porque tem algo que Deus quer mudar em mim, eu não quero mudar. Porque é assim, irmãos, muitas pessoas se acham perfeito, se acham santo. Perfeito é o Senhor, perfeito é Deus que não quer ver imperfeições, e por ele ver imperfeições, ele ainda fala com os imperfeitos que somos nós, para que nós venhamos buscar perfeições. Jesus falou com Josué: esforça-te para amanhã. Por quê? Porque hoje ele já tinha guerreado, já tinha batalhado com espada, já tinha brigado. Então se sacrificar para amanhã, para que se amanhã Jesus voltar, não fique, irmão. O dia da manhã pertence a Deus, não pertence a nós. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, para nós encerrar com chave de ouro, a Bíblia diz assim: guarda os juízes, para que ninguém roube a tua coroa. Onde está a tua coroa, Deus? A tua coroa está com o Senhor. A tua coroa é a salvação com Cristo Jesus. Tem gente que assim, o que Deus deu, o diabo não tira. Se não vigiares, a Bíblia diz: se não vigiares e não ouvires, não der ouvido a voz do Senhor, então virei para te conviver o ladrão. O ladrão não avisa o dia e a hora que vai roubar a casa, não. Mas o Senhor, da mesma forma, Jesus não deixou o dia e a hora que vai voltar. Mas se nós não vigiar, o ladrão rouba a nossa coroa, a nossa salvação.
Amém? Vamos colocar de pé, orar a Deus e agradecer ao Senhor e os irmãos que ouvem através das transmissões. Que Deus abençoe em nome de Jesus.